O número de maneiras diferentes segundo as quais um casal, dois filhos e uma filha podem sentar-se em torno de uma mesa circular com a condição de que os dois filhos não fiquem juntos é igual a quanto? 6, 12, 24 ou 60. Tá, então para quem não entendeu o problema, a gente tem dois filhos, a gente tem uma filha, a gente tem um casal, tá? Ou seja, um homem e uma mulher. E daí a gente tem uma mesa que é redonda e eles vão sentar nessa mesa, tá? E daí a gente quer contar todos os casos em que os dois filhos eles não estão juntos, tá? Por algum motivo eles não podem ficar lado a lado. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é denotar essas pessoas por letras, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer que no casal aqui a gente vai ter o C1 e o C2, tá? Aí aqui os filhos, quem vão ser? Eu vou chamar os filhos de F1 e vou chamar de F2 e por fim eu vou chamar a filha de, sei lá, F3. Então a gente tem aí as pessoas C1, C2, F1, F2 e F3, tá? E daí o que acontece? A gente vai pegar aqui essas pessoas e vão colocar em torno de uma mesa. E daí a gente quer as seguintes configurações, ó. Essa configuração aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui o C1, aqui eu poderia colocar o C2, aqui eu poderia colocar o F1, aqui eu poderia colocar o F3 e aqui eu poderia colocar o F2. Essa aqui é uma configuração válida, tá? Porque, ó, F1, que são os F1 e F2, que são os homens, eles não estão juntos, tá? Eles estão separados. Então essa aqui é uma configuração válida. Porém, ó, essa configuração aqui que eu vou estar mostrando para vocês agora, ó, essa configuração aqui em que eu tenho F2 aqui e F3K, essa não é a configuração válida, tá? Porque, ó, os dois aqui estão lado a lado. Então, como é que a gente vai fazer para contar? A gente poderia listar todos os casos, tá? E depois contar e somar eles. Ou de uma forma mais prática, a gente pode contar todos os casos, que são os casos totais. E desses casos, a gente vai tirar os casos em que eles ficam juntos. Consequentemente, eu tenho os casos em que eles não ficam juntos. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é usar uma fórmula de combinatória, tá? Na verdade, uma fórmula de permutação. É uma permutação circular. E a fórmula diz o seguinte, ó. P de n é igual a n menos 1 fatorial. Então, se você tiver aí pessoas ou objetos em torno de alguma coisa que é redonda, você usa essa fórmula para calcular todas as possibilidades, tá? E daí, a gente vai substituir n pela quantidade de elementos, tá? Nesse caso aqui são pessoas. Então, eu vou ter que calcular p de quanto? P de 5. Ou seja, eu vou ter o p de 5 menos 1 fatorial. Ou seja, p de 5 vai ser igual a 4 fatorial. Ou seja, p de 5 é igual a 24. Aí você vai lá nas alternativas, marca aqui 24 e acertou a questão. Errado. Por que tá errado? Porque isso aqui são os casos totais, tá? Eu não contei. Aqui eu tô contando os casos em que eles estão juntos. Eu também tô contando os casos que eles estão separados. Enfim, aqui são os casos totais. Agora que eu tenho os casos totais, eu vou tirar os casos em que eles ficam juntos. E daí eu vou ter os casos em que eles não estão juntos, por complementar. Então vamos pensar assim. Se a gente quer contar os casos em que eles estão juntos, quer dizer que o F1 e o F2, eles têm que estar lado a lado, tá? Então, eu vou considerar o F1 e F2 como sendo apenas um bloco, ou seja, eles vão passar a ser apenas uma pessoa, tá? Então, aqui, ó, F1 e F2 agora vão passar a ser apenas uma pessoa. Bom, se F1 e F2 são apenas uma pessoa, e a gente tem mais três pessoas, então a gente tem que permutar essas três pessoas de lugar, tá? Então eu vou ter, ó, uma, duas, três. Eu vou ter que tomar aí três decisões. Então, para a primeira pessoa eu tenho três possibilidades, né? Para a primeira pessoa vai se sentar. Aí para a segunda eu tenho 3 menos 1 que vai dar 2. E para a terceira eu tenho 2 menos 1 que vai dar 1. Ou seja, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1 que é igual a 6, tá? Só que aqui ainda não acabou o problema, ó. Por quê, ó? Quando eu considero que F2 e F1 estão sentados lado a lado, pode acontecer de eu ter F2 e F1, ou ainda pode acontecer de eu ter F1 e F2. Ou seja, o F1 ele poderia estar sentado aqui, o F2K, ou o F2 poderia estar sentado aqui e o F1K. Então eu posso permutar esses caras dos dois lugares. Então o que, é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, ó, esse total aqui, que é 6, e daí eu vou ter que multiplicar por 2. Então, quando eu multiplico por 2, eu vou ter 12. Ou seja, quando eu multiplico por 2, aqui sim eu estou contando aí os casos em que eles estão tanto na ordem F1, F2 ou na ordem F2, F1, tá? E agora a gente matou a questão, porque eu tenho os casos totais e eu tenho os casos em que eles ficam juntos. Então, ó, os casos em que eles não ficam juntos, casos aqui, ó, casos não ficam juntos, tá? Então aqui é um J. Meu Deus, que bug.
Tá, então os casos em que eles não ficam juntos vai ser quanto? Vai ser o total, que é o 24, menos os casos em que eles estão juntos. E 24 menos 12, isso aí tá dando 12. Portanto, gabarito é letra B, de bola.